Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o provável Exame Estadual Unificado Rússia 2022, o famoso EGE. Portanto, se você acabou de cair no nosso canal, seja bem-vindo ao canal Apoção Século XXI. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para receber notificações dos próximos vídeos. Então, sem mais demora, vamos para a resolução. Exercício 1. Encontrar a raiz da equação. Logaritmo de 4 menos x na base 2 é igual a 7. Portanto, para resolver o exercício número 1, nós temos aqui uma equação logarítmica. É muito simples. Inicialmente vamos ter a condição de existência do logaritmo. Portanto, a condição de existência de que o logaritmando 4 menos x será maior que 0. A base já é maior que 0 e diferente de 1. Portanto, eu não preciso retirar a condição de existência da base, pois ela já cumpre. Portanto, vamos resolver esta equação para sabermos então o intervalo de validade de x, faz com que este logaritmo exista. Portanto, menos x será maior que menos 4. Multiplicando toda essa expressão por menos 1, teremos que x será menor que 4. Daí que x pertence ao intervalo de menos infinito a 4. Ou seja, a solução deste logaritmo deve pertencer a este intervalo de menos infinito a 4. Em diante, podemos solucionar o limite. Como é que nós vamos solucionar um limite? Portanto, nós temos log de 4 menos x na base 2 igual a 7. Isso quer dizer que o logaritmando é igual à base expoente, né, o valor do logaritmo. Então, digo que log de 4 menos x na base 2 igual a 7. Isto implica que 4 menos x será igual a 2 expoente 7. 2 expoente 7 é igual a 2 expoente 5 vezes 2 expoente 2. 2 expoente 5 é 32. 32 vezes 4 não é igual a 128. Portanto, 2 expoente 7 é igual a 128. Daí que isolo x, isso é uma equação de primeiro grau. Portanto, menos x será igual a 128. 4 está positivo, passa no outro mesmo negativo. E x será igual a menos 124. Portanto, 128 menos 4 é igual a 124. Depois multiplico toda essa expressão por menos 1. Então, tenho que x é igual a menos 124. E agora, preciso confrontar de que se este valor faz parte ao intervalo não é indicado pela condição de existência. O que eu faço? Represento numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Portanto, represento inicialmente o valor da condição de existência, não é? O valor encontrado, neste caso 4. Não é? E depois digo que se a condição diz que x é menor que 4, então x tem que pertencer no intervalo de menos infinito a 4. E se virmos bem, menos 124 pertence a este intervalo. Daí que a solução deste meu logaritmo é que x é igual a menos 124. Portanto, menos 124 é o valor da raiz desta equação logarítmica. Portanto, esta foi a solução do primeiro exercício, um exercício muito simples. Vamos para o segundo exercício. Exercício 2. 20 atletas participam do campeonato de ginástica. 8 da Rússia, 7 dos Estados Unidos da América e o restante da China. A ordem em que as ginastas executam é determinada por sorteio. Encontre a probabilidade de que o primeiro atleta a competir seja da China. Portanto, este é um exercício de probabilidade. Nos foi dado um certo número de atletas, isto é 20. Nesses 20 atletas dados, nós temos 8 atletas são da Rússia, portanto, pertencem à equipa da Rússia, 7 atletas pertencem à equipa dos Estados Unidos da América e os restantes, que nós não conhecemos, pertencem à equipa da China. Então, o que é que nós vamos fazer? Para determinar a probabilidade de que o primeiro atleta a competir seja da China, inicialmente eu preciso saber o número de atletas que fazem parte da equipa da China, o número de atletas chineses. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um número total de atletas, 20, então o número total de atletas será a soma tanto dos atletas que fazem parte da equipa da Rússia, dos Estados Unidos e da China, que eu vou representar como sendo x. Então, terei que 20 será igual a 8 mais 7 mais x. Então, eu quero saber inicialmente o número total de atletas que fazem parte não é, da equipa da China. Portanto, 8 mais 7, portanto, isto será igual a 15. E este 15 passa no membro esquerdo, porque eu quero achar o valor de x. Então, tenho que x será igual
a 5. A 20 menos 15 é igual a 5. Então, o número de atletas que fazem parte da equipa da China é igual a 5. E agora, me pedem para determinar a probabilidade de que este primeiro atleta seja da China. Portanto, o primeiro atleta a competir seja da China. O que é que eu faço? Probabilidade é o quê? Por definição, a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. A partir desta fórmula, nós vamos encontrar a probabilidade de que o primeiro atleta a competir seja da China. Para tal, nós precisamos saber o número de casos favoráveis. O número de casos favoráveis tem que ser, tem que ter em conta tanto a que equipa estamos a nos referir. Nós estamos a nos referir da China. Então, qual a quantidade de atletas que fazem parte da equipa da China? É igual a 5. Então, o número de casos favoráveis é igual a 5. O número de casos possíveis é o número total de atletas que fazem parte deste campeonato de ginástica. Daí que a probabilidade será igual ao número de casos favoráveis, 5, que divide pelo número total de atletas, que é o número de casos possíveis, 20. Portanto, divido o numerador e o denominador por 5. Então, terei que a probabilidade será igual a 1 sobre 4. Portanto, 5 dividido por 5 é igual a 1 e 20 dividido por 5 é igual a 4. E 1 quarto, isto é igual a 0,25. Se eu multiplicar 0,25 por 100%, terei que a probabilidade será igual a 25%. Portanto, a probabilidade de que o primeiro atleta a competir seja da China é igual a 25%. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. Exercício 3. Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD com perímetro igual a 54 e lado AB igual a 18. Encontre o lado DC do quadrilátero. Portanto, este é um exercício muito simples. Nos foi dado um círculo inscrito em um quadrilátero ABCD, em que o lado AD é igual a 18 e me pedem para calcular o lado DC. Então, como é que nós vamos calcular o lado DC? Tendo em conta que o lado AB já nos foi dado. Vamos aqui recordar o conceito de perímetro de um polígono. Perímetro é a soma dos lados deste mesmo polígono. Portanto, nesse caso será o lado AD mais o lado DC mais o lado CB mais o lado BA ou AD. Então, esta é a ideia que nós vamos aplicar para solucionar este exercício. Então, perímetro é igual a AD mais DC mais CB mais AB. Substituo o valor dado, 54. Então, teria que a soma dos lados, AD mais DC mais CB mais AD será igual a 54. O lado AB já nos foi dado, é igual a 18. Então, substituo, 18 passa no outro mesmo com sinal negativo. Então, 54 menos 18 será igual a 36. Daí que o lado do AD mais o lado DC mais o lado CB será igual a 36. E eu vou considerar como sendo uma equação 1. E agora, como é que nós vamos determinar a equação 2? Vamos lá voltar no nosso quadrilátero, em que mesmo está inscrito um certo círculo, e vamos fazer uma análise. Para todo e qualquer quadrilátero em que sobre o mesmo está inscrito um círculo, nós temos que o lado AD é igual ao lado DC. Podemos provar isso. Se vermos bem esta parte, não é? Esta parte, se passarmos aqui uma bissetriz, uma mediana, se vocês quiserem, podemos ver que o lado à esquerda é igual ao lado direito. Se passarmos uma bissetriz, vamos ver que o ângulo à esquerda é igual ao ângulo à direita. Então, esses ângulos são iguais, o que significa que os lados também são iguais. Isso é um círculo, aqui nós temos um certo raio, aqui nós temos um certo raio, e aqui também nós temos um certo raio. Quer dizer que este lado será igual ao lado esquerdo, então o lado AD é igual ao lado DC. E se esses dois lados são iguais, significa que, por propriedade, que a soma desses dois lados opostos são iguais entre si. Ou seja, AD mais CB é igual à soma dos lados DC mais AB. Então, esta é a propriedade que nós vamos utilizar. Então, nós temos que a soma dos lados AD mais CB será igual à soma dos lados DC mais BA ou AB. Tanto AB é igual a 18, substituo, terei que AD mais CB será igual a DC mais 18. Então, nós temos aqui duas equações e podemos muito rapidamente
substituir onde nós temos AD mais CB por DC mais 18. Então, substituo aqui nesta primeira equação. Daí que 18 mais DC será igual a 36. DC mais DC será igual a 2DC. E 18 passa no outro mesmo com sinal negativo. 36 menos 18, isso será igual a 18. E isolo DC. DC será igual a 18 sobre 2, isso será igual a 9. Então, o lado DC é igual a 9. Portanto, esta é a resposta deste exercício. Quer dizer que o lado DC é igual a 9. Esta foi a resolução do exercício número 3. Vamos para o exercício número 4. Exercício 4. Encontrar o valor da expressão 2 expoente 4,4, que multiplica 6 expoente 7,4, que divide por 2 expoente 6,4. Portanto, este é um exercício muito simples. Para determinar o valor dessa expressão, precisamos simplesmente recordar algumas propriedades de potenciação. Isso que nós vamos fazer. Então, nós temos essa expressão. Uma vez que o 12 é igual a 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, e aqui já tenho no numerador bases iguais a 2 e 6, então é isso que eu vou fazer. Portanto, eu vou transformar o 12 num produto de duas potências de bases diferentes e mesmo expoente, uma vez que aqui o expoente tem que ser o mesmo. Então, aplico esta propriedade de potenciação, que diz que A vezes B expoente n, isto será igual a expoente n vezes B expoente n. Nesse caso, 12 é 6 vezes 2, não é? Ou 2 vezes 6, então A vai ser igual a 2 expoente 6,4 vezes 6 expoente 6,4. Então, é isso que eu vou fazer no próximo passo. Portanto, tenho que a expressão do numerador mantém e a do denominador será igual a 2 expoente 6,4 que multiplica 6 expoente 6,4. Em diante, aplico mais uma propriedade de potência, uma vez que eu tenho aqui divisão de duas potências de mesma base expoentes diferentes. Então, esta propriedade diz que a divisão de duas potências de mesma base expoentes diferentes, eu tenho que manter uma única base e subtrair os expoentes. Então, o que eu faço aqui, nesse contexto, 2 expoente 4,4 menos 6,4 vezes 6 expoente 7,4 menos 6,4. Portanto, 4,4 menos 6,4, isso será igual a menos 2,0, isto na realidade é igual a menos 2, e 7,4 menos 6,4, isso será igual a 1,0, que é igual a 1. Daí que essa expressão será igual a 2 expoente menos 2 vezes 6 expoente 1. Em diante, aplico mais uma propriedade de potência para desenvolver esta potência, cujo expoente é negativo. A propriedade diz que A expoente menos K, isso será igual a 1 sobre A expoente K. Depois eu multiplico, não é? Nesse contexto 6 vezes 1 sobre 4, isso será igual a 6 sobre 4. É que eu posso dividir tudo isso por 2, e isso será igual a 3 sobre 2. Portanto, o valor dessa expressão é igual a 3 sobre 2. Esta foi a resolução desse número 4. Vamos para esse número 5. Exercício 5. Através da linha média da base de um prisma triangular, cujo volume é 32, traças um plano paralelo à aresta lateral. Encontre o volume do prisma triangular cortado. Portanto, este é um exercício bem interessante, mas também muito simples. À direita eu tenho aqui uma figura que representa um prisma triangular, A, B, C, A1, B1, C1. Portanto, o prisma triangular é aquele que a base é um triângulo. E sobre a base deste prisma triangular passa uma certa linha. Se unirmos esta linha, ou unirmos esses pontos formados, teria então um certo plano. Por isso é que eu posso dizer que este plano vai cortar o prisma em duas partes. O volume total deste prisma triangular é 32. Me pedem para determinar o volume da parte cortada, esta parte aqui. Se vermos bem, todo este prisma triangular tem uma base, um triângulo ABC. E a parte cortada também tem uma base, também tem um triângulo ADE. Então, é isso que eu vou fazer. Vou aplicar a definição de volume para encontrar, então, portanto, inicialmente, o volume 1 e o volume 2. Mas uma vez que eu tenho aqui um certo ângulo, então vou calcular a área em função deste ângulo formado aqui. A altura é a mesma, então vou ter uma certa área 1 deste pequeno triângulo e a área 2 do triângulo maior. Daí que inicialmente começo por escrever a fórmula do volume, de que volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base, uma vez que a base é um triângulo, portanto, então será igual a 1 sobre 2, base vezes a altura. Mas eu não conheço essa altura, por esse motivo que eu vou considerar
vou calcular esta altura tendo em conta este ângulo. Portanto, vou dizer que este é um ângulo alfa. Portanto, se traçarmos aqui uma certa altura, a altura é a mesma. Então, nós temos aqui que esta linha DE vai cortar o lado AC em duas partes iguais. Então, posso dizer que esse lado é igual a A e esse lado também é igual a A. O mesmo acontece para o lado AB. A linha DE também corta o lado AB em duas partes iguais. Então, AD será igual a DB. Então, para o primeiro triângulo, se eu quiser calcular a altura, tenho que aplicar o seno. O seno será igual à altura sobre A. Então, a altura será igual a A vezes o seno do ângulo alfa. Daí que a área 1 será igual a 1 sobre 2. A base, atenção que a base é igual a A. Estou a considerar o triângulo ADE. A base é igual a A. Vezes a altura, A vezes seno do ângulo alfa. Para o segundo triângulo ABC, nós temos que a base será igual a AE mais EC, ou seja, A mais A será igual a 2A, então a altura 2 será igual a 1 sobre 2, 2A que multiplica, portanto, neste contexto, uma vez que a base é o dobro, não é? 2A, vezes seno de alfa. Tendo as áreas 1 e 2, posso substituir na fórmula dos volumes. Tenho então que volume 1 será igual a área 1 vezes a altura. E volume 2 será igual a área 2 vezes a altura. Só que o volume 2 eu estou a considerar o volume do prisma antes do corte, portanto o prisma original, igual a 32. E para encontrar o volume 1, vou achar a relação entre esses dois volumes. O volume do prisma cortado, pelo volume de todo o prisma triangular antes do corte, ou seja, inicial. Então, volume 1 sobre volume 2 será igual a área 1 vezes a altura sobre área 2 vezes a altura. A altura podemos simplificar, por isso eu tenho simplesmente que volume 1 sobre volume 2 será igual à relação entre as áreas, área 1 sobre área 2. Tanto substituo as expressões, daí que volume 1 sobre volume 2 será igual a 1 meio A vezes A seno de alfa, que divide por 1 meio 2A vezes 2A vezes seno de alfa. Simplifico. Tanto o seno de alfa, simplifico A, simplifico 1 sobre 2 e tenho então que essa relação entre os volumes será igual a 1 quarto, ou seja, que o volume 1 será igual a 1 quarto do volume 2. Se o volume 2 é igual a 32, então posso substituir e terei que o volume 1 será igual a 32 sobre 4, 32 sobre 4 é igual a 8. Então o volume do prisma triangular cortado é igual a 8. Portanto, esta é a resolução do exercício número 5. Vamos para o exercício número 6. Exercício 6. A figura mostra o gráfico da função y igual a f' de x, nesse contexto a derivada da função f de x, definida no intervalo de menos 5 a 5. Encontre o ponto mínimo da função f de x. Portanto, como é que nós podemos encontrar o ponto mínimo de uma função graficamente? É muito simples. Vamos lá, nós temos aqui o nosso gráfico, está a representar uma curva, que nesse contexto é a primeira derivada da função. Esta curva está a representar a primeira derivada da função. Cada um desses quadrados mede 1 centímetro, 1 milímetro ou 1 metro, como você quiser. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto à esquerda são os valores negativos, quer dizer que aqui nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e à direita são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O mesmo acontece para o eixo dos y. Inicialmente vamos procurar representar esses pontos. Portanto, aqui nós temos menos 2 e aqui nós temos 4. Depois, vamos aplicar o conceito de mínimo de uma função. Quando é que uma função atinge um mínimo? Para saber quando uma função atinge um mínimo, nós vamos lá idealizar que nós temos uma função, achamos os zeros da primeira derivada da função. Depois de achar os zeros da primeira derivada, encontramos dois valores, menos 2 e 4. E representamos esses valores na reta real. E agora vamos analisar o sinal. Acima nós temos um sinal positivo, abaixo o sinal negativo e acima voltamos até o sinal positivo. No ponto menos 2,
a função atinge um máximo, pois a primeira derivada muda de sinal de positivo para negativo. E no ponto 4, a função atinge o mínimo, pois a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo. É assim que vocês devem fazer a análise gráfica para determinarem os extremos, tanto de uma função graficamente. Então podemos ver que no ponto 2 é o máximo, no ponto 4 a função atinge o mínimo e o exercício nos pede para encontrar o ponto mínimo da função. Daí que o ponto mínimo, x mínimo, é igual a 4. Nesse contexto, eu posso dizer que x mínimo é igual a 4. O ponto mínimo, ou uma das coordenadas do ponto mínimo, é igual a 4. Então, esta foi a resolução do exercício número 6. Um exercício muito simples. Vamos para o exercício número 7. Exercício 7. Os dispositivos são conectados à tomada, cuja resistência total é R1 igual a 90 ohms. Em paralelo com eles, um aquecedor elétrico deve ser conectado à tomada. Determine a menor resistência possível, R2, deste aquecedor elétrico, se for conhecido que quando dois condutores com resistências R1 em ohms e R2 em ohms são conectados em paralelo, sua resistência total é dada pela fórmula. Resistência total será igual ao produto da resistência R1 e R2, que divide pela soma da resistência R1 e R2 em ohm. E para o funcionamento normal da rede elétrica, a resistência total na mesma deve ser não menor do que 9 ohms. Expresse sua resposta em ohms. Portanto, este é um exercício muito interessante. Na realidade, é um exercício de física, não é? Mas que eles colocam também no teste de matemática, pois precisamos fazer alguns cálculos matemáticos. Então, inicialmente, vamos reiterar os dados desse exercício. Nós temos que a resistência total 1 é igual a 90 ohms, a resistência total é igual ao produto das resistências, que divide pela a soma das resistências, R1 e R2. Ela aí diz que a resistência total para um bom funcionamento da rede elétrica, ela não pode ser menor do que 9. Se ela não pode ser menor do que 9, o que significa que ela será ou igual a 9 ou maior que 9. Eis a razão de representar sob forma de uma inequação. Quer dizer que a resistência total ou será maior ou será igual a 9. E nos pedem para determinar a resistência total 2 mínima. Depois dos dados, vamos para a resolução. A resolução vai consistir em substituir os dados nesta fórmula. Então, substituindo os dados nesta fórmula, teremos que R1 é igual a 90, então 90 vezes R2, que divide por 90 mais R2, maior ou igual a 9. Portanto, cai numa inequação. Como solucionar esta inequação? É muito simples. Este 9 passa pelo membro esquerdo com sinal negativo, então tenho que 90 que multiplica R2, que divide por 90 mais R2, menos 9, maior ou igual a 0. Acho o denominador comum. Tenho que 90 R2 menos 9 que multiplica por 90 mais R2, que divide por 90 mais R2, será maior ou igual a 0. Aplico a lei da distributiva e efetuo esta operação do numerador. Tenho que, tanto 90 R2 menos 9 R2 será igual a 81 R2, menos 9 vezes 90 será igual a 810. Então tenho 81 R2 menos 810, que divide por 90 mais R2 será maior ou igual a 0. Cai numa inequação do quociente. Para solucionar esta inequação do quociente, isto é 81 R2 menos 810, que divide por 90 mais R2 maior ou igual a 0, faço o que? Primeiro, o numerador seja maior ou igual a 0. Isto implica que R2 será maior ou igual a 10. E segundo, uma vez que o numerador não pode ser 0, então ou será maior ou diferente de 0. Então escolho a desigualdade maior, daí que 90 mais R2 será maior que 0. Isto implica que R2 será maior que menos 90. Encontrados esses valores, tanto vou representar numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito, tanto menos 90 e 10. 10 o intervalo é fechado, pois a desigualdade é maior ou igual. E no menos 90 o intervalo é aberto, pois a desigualdade é maior. Em diante, digo que este será o intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3. Portanto, vou escolher certo dos valores desses intervalos. Portanto, escolho o menos 100,
Aqui eu escolho 0 e aqui eu escolho 12. Portanto, substituo esses valores escolhidos nesses intervalos na minha equação do quociente. Então, menos 100 substituindo nessa expressão, que vai dar negativo, negativo dividido por negativo vai dar positivo. 0 substituindo essa expressão, teria negativo, e 12 substituindo essa expressão, tanto teria como sinal positivo. Uma vez que a desigualdade da minha equação do quociente diz que é maior ou igual, e maior ou igual, devemos escolher sempre a parte positiva. Mas por que eu escolho simplesmente de 10 a mais infinito? E a parte de menos infinito a menos 90 não escolho? Pois eu aqui assumo que a resistência 2 é maior que 0. Então eu quero aqui trabalhar com resistência positiva e não negativa. Então vocês depois escrevem nos comentários se é possível trabalhar ou não com uma resistência negativa. Eu penso que os eletrotécnicos ou os eletricistas sabem melhor como responder a esta pergunta. Mas eu estou interessado em trabalhar com resistência maior que 0. Daí que eu escolho simplesmente esta parte à direita, de 10 a mais infinito. Então, de 10 a mais infinito, eu tenho um conjunto de valores, mas o 10 faz parte. Atenção que eu quero determinar a resistência 2 mínima. Então, neste intervalo de 10 a mais infinito, o menor valor é 10. Por isso é que a resistência R2 mínima é igual a 10. Esta é a solução deste exercício. Vamos para o exercício número 8. Exercício 8. Existem duas ligas. A primeira liga contém 5% de cobre. A segunda contém 14% de cobre. A massa da segunda liga é maior que a massa da primeira em 9 kg. A partir dessas duas ligas, uma terceira liga contendo 11% de cobre foi obtida. Encontre a massa da terceira liga. Dê sua resposta em quilogramas. Portanto, este é um exercício muito interessante, um problema. Para resolver um problema, primeiramente você tem que ler o exercício várias vezes, de modo a compreender, e em diante tentar resolver. Então, isso é muito simples, vamos lá. Nos foram dadas 3 ligas, portanto, vou repartir as ligas em grupo, tanto primeira liga, segunda liga e terceira liga. Ela aqui diz que a primeira liga contém 5% de cobre. Então, tenho que a primeira liga contém 5% de cobre, a segunda liga contém 14% de cobre e a terceira liga contém 11% de cobre. A massa da segunda liga é maior que a massa da primeira em 9 kg. Quer dizer que a massa 2 é igual a massa 1 mais 9 kg. A massa 1 vou chamar de A, vocês poderiam chamar de X. Então, a massa 2 será igual a A mais 9 kg. A partir dessas duas ligas, uma terceira liga contém 12% de cobre foi obtida. Quer dizer que, a partir da soma dessas duas ligas, obteve-se uma terceira liga, que contém 11% de cobre. Então, a massa 3 será igual a A mais 9. Portanto, eu digo que isso é igual a M3, e que eu preciso determinar. Em diante, eu tenho que essas massas foram dadas de acordo com uma certa percentagem. A massa 1 foi dada a 5%, a massa 2 foi dada a 14% e a massa 3 foi dada a 11%. Daí que acho, em diante, os 5% da massa 1, 14% da massa 2 e 11% da massa 3. Então, tenho aqui 5% de A, nesse contexto, é A vezes 5 sobre 100. Então, 0,05A. 14% de A mais 9 será igual a 0,14, que multiplica A mais 9. E 11% de M3, nesse contexto, será 0,11, que multiplica 2A. A mais A é igual a 2A mais 9. Em diante, eu obtenho a terceira liga através da soma dessas duas ligas. Então, isto aqui vou cair numa equação do primeiro grau. Portanto, a massa da primeira liga mais a massa da segunda liga é igual à massa da terceira liga. Portanto, teria 0,05A mais 0,14 que multiplica A mais 9 será igual a 0,11 que multiplica 2A mais 9. Em diante, para me facilitar o cálculo, multiplico essa expressão por 100 e depois aplico a distributiva. Portanto, este vezes este, este vezes este, este vezes este e este vezes este. Então, tenho que 100 que multiplica 0,05 será igual a 5 que multiplica A mais
100 que multiplica 0,14 será igual a 14. Portanto, 14 vezes A, 14A, mais 14 vezes 9 é 126. Será igual a 0,11 que multiplica por 100 será igual a 11. 11 vezes 2A será igual a 22A. E 11 vezes 9 será igual a 99. Daí que, isto é uma equação de primeiro grau, agrupa os termos semelhantes. Portanto, o meu objetivo é encontrar o valor de A. Então, 5A mais 14A, isto é igual a 19A. Então, tenho que 22A, portanto, 19A passa no membro direito, com sinal negativo, menos 19A será igual a 126. Portanto, mantém no membro esquerdo e o 99 passa no membro esquerdo com sinal negativo. Portanto, 22A menos 19A, isto será igual tanto a 3A, e 126 menos 99 será igual a 27. Portanto, digo que A será igual a 27 que dividir por 3. 27 que dividir por 3 é igual a 9. Quer dizer que a massa 1 é igual a 9. Mas eu quero encontrar a massa 3. Como eu quero encontrar a massa 3, substituo o valor aqui. Então, tenho que a massa 3 será igual a 2 que multiplica por A, 9 mais 9. Daí que a massa 3 será igual a 27 kg. Portanto, a massa 3, a massa da liga 3, é igual a 27 kg. Esta é a resolução deste exercício. Vamos para o exercício número 9. Exercício 9. Os gráficos das funções y igual a kx e y igual a x ao quadrado mais bx se cruzam nos pontos A e B. Encontre a abscissa do ponto B. Então, temos aqui o gráfico representado. Nós temos a reta y igual a kx e temos a nossa parábola ax ao quadrado mais bx. Vamos fazer a análise gráfica simplesmente para encontrar, portanto, os coeficientes, nesse contexto k, A e B, e depois sabermos qual é então a abscissa do ponto B. Tá? Nós temos o ponto A com coordenadas 0, 0, e o ponto B encontra-se em algures, onde a reta y igual a kx e y igual a x ao quadrado mais bx interceptam-se, tá? Porque elas se cruzam no ponto A e no ponto B. Então precisamos determinar o ponto B. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Inicialmente vou começar por determinar o valor de k. Atenção que k é o grau de inclinação desta reta, é o declive. Então, para tal, vou considerar este ângulo como sendo o ângulo alfa. E vejo que este é um certo triângulo. Quer dizer que eu posso aplicar a definição de que o declive, ou o grau de inclinação desta reta, é igual à tangente deste ângulo. E essa tangente pode ser calculado de acordo com este triângulo. Tangente é igual a seno sobre cosseno, ou seja, cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, digo que o declive será igual a tangente de alfa e será igual a 5, pois, tanto 5 que divide por 1 será igual a 5. Então, tendo k igual a 5, ou seja, tendo encontrado o valor de k, posso dizer que a reta 1, y é igual a 5x. Em diante, vou tratar agora de encontrar os coeficientes A e B. Como é que eu vou encontrar esses coeficientes? Vou partir por dois pontos básicos, portanto, primeiro, pontos referenciais para encontrar os valores de A e B. Isto, na realidade, vai me fazer com que eu caia num sistema de duas equações. Vou considerar este ponto como sendo o primeiro ponto, com coordenadas 2 e 2, e o segundo ponto, vou considerar este ponto aqui com coordenadas 3 e 6. É aquilo que eu já fiz referência, que cada quadrado mede 1. Não é? Então aqui nós temos 1, 2, 3, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então este será o segundo ponto, coordenadas 3 e 6, o que significa que eu vou substituir o primeiro ponto, não é, na minha equação, vou ter uma equação, e substituir o segundo ponto na mesma equação e vou ter a segunda equação. Então, vou ter um sistema de duas equações. Portanto, substituindo 2, aqui teria 4a mais 2b. Isto será igual a y. Y é igual tanto a 2. Substituindo o segundo ponto, portanto, 3 ao quadrado será igual a 9a mais
Portanto, 3 vezes b, portanto 3b será igual a y, a 6. Portanto, cair no sistema de duas equações, de duas incógnitas, isso vai me permitir encontrar os valores de a e b. Em diante, o que eu faço? Portanto, vou dividir essa expressão por menos 2 e a segunda equação divido por 3. Portanto, teria o seguinte sistema de equações. Portanto, menos 2 dividido por essa primeira equação, teria menos 2a menos b será igual a menos 1. E 3 dividido por essa outra equação, a segunda equação, será igual a 3a mais b igual a 2. Em diante, aplico o método de redução ou adição. Portanto, eliminar uma variável para obter o valor de outra. Então, tenho que simplifico b e b. A será igual a 1. Portanto, menos 2a mais 3a será igual a A. E será igual a menos 1 mais 2 será igual a 1. Então, A é igual a 1. A igual a 1, substituo numa das equações. Terei que B será igual a menos 1. Então, encontrei os coeficientes A e B. Portanto, já posso dizer que y2 será igual a x ao quadrado menos x. Já temos, portanto, o ponto A. Nós precisamos simplesmente encontrar o ponto B. Ela aqui está a dizer que essas duas funções intersetam-se no ponto A e B. Como elas intersetam no ponto A e B, então o que eu tenho que fazer? Vou achar a interseção dessas duas funções para encontrar as coordenadas do ponto B. Vou encontrar as coordenadas do ponto A, mas já conheço as coordenadas do ponto A, não é? 0, 0. E preciso simplesmente encontrar as coordenadas do ponto B. Então, igualo essas duas funções, y igual a y2, vou cair numa equação de segundo grau, isto é, x ao quadrado menos x, será igual a 5x. Então, transformo isso na forma simples, isto é, 5x passa no membro esquerdo, com sinal negativo, então tenho que x ao quadrado menos 6x será igual a 0. Esta aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Resolvo isso por um método muito simples, evidencio x, então teria que x que multiplica por x menos 6 será igual a 0. Aplico a lei do elemento do produto. Dois produtos são nulos se somente se apenas um deles for nulo, ou este ou este. Então, x será igual a 0 ou x será igual a 6. Portanto, essas são as coordenadas para x, e para encontrar as coordenadas de y, simplesmente substituímos numa dessas equações. Então, vamos ter que substituir x igual a 0 nessa equação, tenho que y igual a 0. É aquilo que eu já fiz referência, que o ponto A já está visível no gráfico, tem coordenadas 0, 0. E x igual a 6, nós temos que y será igual a 5 vezes 6, isso será igual a 30. Mas nós não precisamos a coordenada y, só precisamos a abscissa, quer dizer que é o valor de x. Então, a abscissa nesse contexto do ponto B será igual a 6. Então, a segunda coordenada. Daí que x é igual a 6 é a abscissa do ponto B. Esta é a resolução deste exercício. Vamos para o número 10. Exercício 10. O biatleta dispara 4 vezes nos alvos. A probabilidade de acertar o alvo com um tiro é 0,8. Encontre a probabilidade de o biatleta acertar o alvo nas duas primeiras vezes e errar as duas últimas. Portanto, este mais uma vez é um exercício de probabilidade. Para solucionar este exercício, primeiramente vamos ter que compreender o exercício e depois, então, procurar solucioná-lo. É muito simples, vamos lá. Nos foi dada aqui a probabilidade do acerto de um tiro, 0,8. E me dizem que o atleta ele faz 4 disparos, ou seja, o biatleta dispara 4 vezes nos alvos. E uma dessas vezes, ela acerta o alvo, e a probabilidade deste acerto é igual a 0,8. Me pedem para encontrar a probabilidade de que do biatleta acertar nas duas primeiras vezes e errar as duas últimas vezes. Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso solucionar este exercício? Vamos aplicar a fórmula básica de que a soma das probabilidades tem que ser igual a 100%. Se ela acerta e erra, a soma dessas duas probabilidades tem que ser igual a 100%. Então, digo que a probabilidade do acerto mais a probabilidade do erro tem que ser igual a 100%. Mas eu represento como sendo 1. Daí que, se a probabilidade do acerto é igual a 0,8, então posso substituir aqui nesta fórmula para encontrar então a probabilidade do erro.
Então, a probabilidade do erro será igual a 1 menos 0,8. Isso é igual a 0,2. Tendo essas duas probabilidades, então, posso mais uma vez voltar no problema para checar o que me pede. Me pedem para encontrar a probabilidade de que o biatleta acerta nas duas primeiras vezes e erra nas duas últimas vezes. Ou seja, dos 4 disparos, o biatleta faz 2 acertos e 2 erros. Dos 2 acertos, a probabilidade 1 e 2 serão iguais a quem? Ao produto dessas duas probabilidades. 0,8 vezes 0,8 será igual a 0,64. Ou seja, a probabilidade dos dois primeiros acertos, dos dois primeiros disparos que ela acertou, é igual a 0,64. E o mesmo acontece para a probabilidade dos erros. A probabilidade dos dois últimos disparos, que provavelmente ele errou, então será igual a 0,2 vezes 0,2 e será igual a 0,04. E qual será a probabilidade de que do atleta acertar 2 vezes e errar 2 vezes? Será o produto dessas duas probabilidades. De que se ele acerta e erra, então a probabilidade será igual à probabilidade do acerto 1 e 2, que multiplica a probabilidade do erro 3 e 4. Então, substituindo os valores, tenho que a probabilidade será igual a 0,64 vezes 0,04. Isto implica que a probabilidade será igual a 0,0256. Portanto, este é o valor da probabilidade dada. Vocês podem multiplicar por 100% para representar isso em percentagem, como podem também deixar assim. Portanto, esta é a resolução deste exercício número 10. Vamos para o exercício número 11. Exercício 11. Encontrar o ponto mínimo da função y igual a x que multiplica a raiz quadrada de x menos 9x mais 4. Mais uma vez nos dão um exercício de funções, em que nos dão uma função e nos pedem para achar o ponto mínimo dessa função. Claramente, para achar o ponto mínimo de uma função, primeiramente temos que achar a primeira derivada e depois o zero da primeira derivada, representado na reta real, e avaliar o sinal. Então, é o primeiro que eu vou fazer. Vou aplicar uma propriedade das derivadas, de que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, aplicando esta propriedade, tenho que a derivada desta função será igual a x raiz quadrada de x a derivar, menos 9x a derivar, mais 4 a derivar. Atenção que a derivada de uma constante é igual a zero. Eu não vou representar todas as propriedades aqui, vou representar algumas propriedades. Vocês podem recorrer à tabela das derivadas para então checarem essas propriedades das derivadas. Então, a derivada de uma constante é igual a zero, a derivada do produto de uma constante e uma variável, portanto, retiramos portanto, a constante e derivamos simplesmente a variável. Então, 9x a derivar é igual tanto a 9, tanto x a derivar é 1, e 1 vezes 9 será igual a 9. E a derivada deste produto, mais uma vez vou aplicar uma propriedade, de que a derivada de um produto é igual à primeira derivada vezes o segundo, mais o segundo derivada vezes o primeiro. Então, a primeira derivada será igual a x' raiz quadrada de x, mais x, que multiplica a raiz quadrada de x a derivar, menos 9. Então, tenho que a derivada da raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Portanto, aqui não representei, mas vocês podem recorrer à tabela de derivação, como eu já fiz referência. Então, x a derivar é 1, então 1 vezes a raiz quadrada de x será igual a raiz quadrada de x, mais x que divide por 2 vezes a raiz quadrada de x é menos 9. Portanto, a derivada da raiz quadrada de x é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, que multiplica x, então tenho essa expressão. Mas eu posso simplificar um pouco mais essa expressão. Eu tenho aqui x que divide pela raiz quadrada de x. Isso é o mesmo. Como se tivéssemos, portanto, a divisão de duas potências, né, de mesma base e expoentes diferentes. Mantém a base sobre 3 expoentes. Então, terei que raiz quadrada de x que divide por 2, depois acho o denominador comum. Tenho 2 que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x, será igual a 3 raiz quadrada de x, que divide por 2, tanto menos 9. Esta será então a primeira derivada. Depois de encontrar então uma expressão mais simplificada da primeira derivada, vou achar o zero da primeira derivada, isto é, igualar a zero a primeira derivada. Igualando a zero, vou cair numa equação do primeiro grau, uma equação irracional do primeiro grau. O objetivo vai consistir em achar o valor de x. Para tal, divido essa expressão por 3. E dividindo por 3, depois isolo este 9 passa no outro número com sinal positivo. E tenho que
raiz quadrada de x será igual a 6, depois elevamos os membros ao quadrado, então simplifico, né, com o índice do radical, x é maior que zero, por isso é que x será igual a 6 ao quadrado, e 6 ao quadrado é igual a 36. Então, encontrei o zero da primeira derivada, 36. O que eu faço em diante? Represento isso numa reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. Então, tenho aqui 36 e 0. Por que 0? Atenção que, se acharmos a condição de existência desta raiz, vamos ver que para todo e qualquer valor negativo, esta raiz não vai existir. Por isso que é necessário retirarmos o zero. Tem que ter muita atenção nisso. Portanto, excluo o zero, não é? E represento aqui o 36. Em diante, vamos ver, não é? neste intervalo de menos infinito a zero, qualquer valor negativo vai definir este radical, né? Uma vez que este radical tem índice par, 2. Daí que excluo este intervalo. Em diante, vou simplesmente analisar o crescimento e o decrescimento da minha função no intervalo de 0 a 36 e de 36 a mais infinito. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Escolho um certo valor deste intervalo de 0 a 36 e de 36 a mais infinito. Vamos lá, 1. Pego neste valor, substituo na primeira derivada. Substituindo aqui, vou ter um valor negativo, portanto, o sinal negativo. E substituindo um certo valor neste intervalo, nesse contexto 100, raiz quadrada de 100 é igual a 10. 10 que dividir por 2 é 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 9. Portanto, isto vai dar um valor positivo. Não é? Isto vai dar, portanto, 6. Portanto, vai dar positivo. Daí que terei sinal positivo. E podemos ver que quando o sinal é negativo, a função decresce. E quando o sinal é positivo, a função cresce. Então, a função decresce de 0 a 32, a 36. E a função cresce de 36 a mais infinito. Mas o que nos interessa não é simplesmente o intervalo de crescimento e crescimento. Senão, sabermos como é que está a ser a mudança do sinal. Portanto, a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo. Quando a primeira derivada muda de sinal de negativo para positivo, significa que neste valor a função atinge o mínimo. Daí que x igual a 36 será igual a x mínimo. Então, x mínimo será igual a 36. Para encontrar o ponto mínimo, eu preciso encontrar também as coordenadas do y mínimo. Então, y mínimo será igual a menos 104. Ou seja, substituo 36 na equação inicial. Então, terei menos 104. Vocês podem fazer esse cálculo em casa, vocês acharão este valor. Daí que o ponto mínimo tem coordenadas 36 e menos 104. Mas, muitas das vezes, as pessoas simplesmente exprimem o valor de x mínimo, que claramente não está errado. Né? Eles dizem que x é igual a 36, ou x mínimo é igual a 36, e representam como um valor. Não está errado, mas aqui estou a compreender de que ele me pede o ponto mínimo. Todo qualquer ponto tem coordenadas, não é? Tem duas coordenadas, não é? Nesse contexto x, se eu considerar um plano ou x, y, tanto x e y. Daí que eu represento este ponto mínimo com esses dois valores. Mas se vocês escreverem x mínimo igual a 36, não é? Também não estaria errado. Então, esta é a resposta que eu apresento para vocês. E depois, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Então, ponto mínimo é igual a 36, como tem coordenadas 36 e menos 104. Esta foi a resolução do exercício número 11. Vamos para o exercício número 12. Exercício 12. A linha A. Resolver a equação 4 expoente seno de x mais 4 expoente seno, cujo argumento é a soma entre π e x, será igual a 5 meio. E a linha B indica as raízes dessa equação que pertencem ao intervalo fechado de 5π meio até 4π. Para resolver este exercício, vamos resolver por parte. Inicialmente, a linha A, vamos solucionar esta equação exponencial trigonométrica, encontrar a solução, as raízes, não é? E depois substituir esse conjunto de valores encontrados. Tá? Sempre que nós estivermos a resolver uma equação trigonométrica, nós vamos encontrar um conjunto de valores, um conjunto de solução. E depois substituirmos para sabermos se fazem parte deste intervalo. Aí vocês poderão aplicar diferentes métodos, mas vou apresentar aqui o método do caminho, o método círculo trigonométrico. Então vamos lá à resolução.
Então, vou começar por resolver a linha A. Portanto, 4 expoente seno de x mais 4 expoente seno cujo argumento é π mais x, isso é igual a 5,5. Inicialmente começo por desenvolver este seno, cujo o argumento é a soma de dois arcos. Então, utilizo esta fórmula de que seno de A mais B igual a seno de A que multiplica com seno de B mais seno de B que multiplica com seno de A. Então, utilizando esta fórmula, terei que 4 expoente seno de x mais 4 expoente seno de π cosseno de x mais cosseno de π seno de x será igual a 5,5. Seno de π igual a 0, portanto essa parte será igual a 0 e cosseno de π será igual a menos 1. Então esta parte será igual a menos seno de x. Daí que 4 expoente seno de x mais 4 expoente menos seno de x será igual a 5,5. Esta é uma equação que pode ser bem resolvida se fizermos uma certa substituição. Então vamos fazer uma certa substituição de que 4 expoente seno de x será igual a 0, sabendo que seno de x pertence ao intervalo de menos 1 até 1. Então, z pertence ao intervalo fechado de 1 quarto até 4. Quer dizer que se os valores de z não estiverem neste intervalo, então vamos descartar esses valores. Então, tenho que z mais 1 sobre z será igual a 5 sobre 2. Em diante, multiplico toda a expressão por 2z. Então, tenho que 2z vezes z, 2z ao quadrado, mais 2 será igual a 5z. Portanto, 2z ao quadrado, 5z está aqui positivo, passa no membro esquerdo negativo, menos 5z mais 2 será igual a 0. Cai numa equação quadrática. Então, para solucionar ou para encontrar as raízes dessa equação quadrática, vou utilizar a fórmula quadrática. Ou seja, z12 será igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac que divide por 2a. Então, substituindo os valores nesta fórmula, tenho que z1, z2 será igual a b, b é menos 5, menos vezes menos vai dar mais, portanto, 5 mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes a, 2 vezes 2, portanto, 4 vezes 4, 16. Então, z1, z2 será igual a 5, mais ou menos, 25 menos 16 é igual a 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3, que divide por 4. Então, posso dizer que z1 será igual, portanto, vou escolher a parte positiva para z1 e para z2 vou escolher a parte negativa. Então, z1 será igual a 5 mais 3, que divide por 4, 5 mais 3, 8, 8 por 4, 2. E z2 será igual a 5 menos 3 dividido por 4, e isso será igual a 1 meio. Podemos ver que 2 faz parte deste intervalo e 1 meio também faz parte deste intervalo. Então, esses dois valores são válidos. Encontrados os valores de z1 e z2, então vou voltar a substituir, tanto para encontrar então o valor de x. Então, para z1 igual a 2, tenho que 4 expoente seno de x será igual a 2. Faço a decomposição do 4, 4 é 2 ao quadrado. Então, tenho que 2 expoente 2 seno de x será igual a 2 expoente 1. Portanto, isto é uma equação exponencial, igualada às bases, posso ignorar as bases e trabalhar com os expoentes. Nesse contexto, igualar os expoentes. Então, 2 seno de x será igual a 1. Daí que seno de x será igual a 1 meio. Onde é que o seno de x é igual a 1 meio? Quando ele for igual a 30 graus, π sexto. Então, seno de x será igual a seno de π sexto. Então, como é que nós podemos encontrar a solução, ou os valores de x, quando nós temos uma equação do tipo seno de x igual a seno de um certo arco? É muito simples, não é? Seno de x igual a seno de a. A solução desta equação trigonométrica do tipo seno é dada pela seguinte fórmula. X será igual a mais 2πk para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E x será igual a π menos a mais 2πn para todo e qualquer n pertencente a z. Z é conjunto dos números inteiros. Tanto tenho que a é igual a π sexto, substituo simplesmente. Daí que seno de x é igual a seno de π sexto. Tenho que a solução, as raízes nesse contexto, x será igual a π sexto mais 2πk, k pertence a z. E x será igual a π menos π sexto, acho do número comum, 6π menos π será igual a 5π sexto mais 2πn, para todo e qualquer n pertencente ao conjunto dos números inteiros. Portanto, esses são os valores encontrados, as raízes encontradas, não é? Para z1 igual a 2. Para z2 igual a 1 meio, tenho que 4 expoente seno de x será igual a 1 meio. Portanto, faço a decomposição do 4, 2 ao quadrado,
e 1 sobre 2 represento como uma potência com expoente negativo. Tanto igual a das bases, ignora as bases e igual os expoentes. Portanto, seno de x será igual a menos 1 sobre 2, ou seja, seno de x será igual a seno de menos π sexto. De igual modo, vou utilizar a fórmula anterior, então tenho que seno de x será igual a seno de menos π sexto, e a solução desta equação trigonométrica do tipo seno será dada sob a forma de um sistema de duas equações. Portanto, esta equação verifica e esta também verifica. Portanto, o x será igual, portanto, a menos π sexto mais 2πk, k pertence a z, e x será igual a menos 5π sexto, que divide por 6, mais 2πn, n pertence a z. Portanto, encontrei então o conjunto solução 1 para z igual a 2 e o conjunto solução 2 para z igual a 1 sobre 2. Vocês podem representar no ciclo trigonométrico o valor encontrado do seno e cairão nas mesmas respostas. Então, que vocês têm que escolher o sentido anti-horário, tanto da direita para a esquerda, quer dizer que a solução será π sexto mais 2πk, k pertence a z. Vamos dar uma volta, seguir o sentido anti-horário, e a segunda equação seria 5π sexto mais 2πn pertencente a z. O mesmo aconteceria para o segundo conjunto de soluções, neste caso para esses dois arcos. Vocês fariam as mesmas coisas. Então é assim que vocês podem encontrar a solução a partir deste ciclo trigonométrico. Então já encontramos esses dois conjuntos de soluções. Então posso simplificar de que a resposta da linha A será dada da seguinte forma: x será igual a mais ou menos π sexto mais 2πk, k pertence a z, e a segunda, x será igual a mais ou menos 5π sexto mais 2πn, a partir do qual n pertence a z. Por que eu tenho que representar todas essas raízes? Eu tenho que representar todas essas raízes, esse conjunto de valores de x, pois na linha B pedem para indicar, tanto dessas raízes, qual delas fará parte daquele intervalo. Então, esta será a próxima linha, a linha B. Então, vamos indicar as raízes que fazem parte deste intervalo, mas para tal é muito mais fácil eu transformar esses dois arcos em arcos semelhantes, não é? Eu tenho aqui 5π meio, vou transformar em arco semelhante a este, quer dizer que o denominador também tem que ser 6. O mesmo acontece para 4π. O que eu faço? Portanto, multiplico por 6 e divido por 6, ou simplesmente, uma vez que já tenho aqui 2, multiplico por 3 e divido por 3, então teria 5π que divide por 6, e aqui multiplico por 6 e divido por 6, teria 24π sobre 6. Então, portanto, é o intervalo que eu tenho que considerar. Quer dizer que as raízes têm que pertencer a este intervalo, de 15π sexto até 24π sexto. Então, como é que vou fazer? Vou representar um ciclo trigonométrico. Portanto, inicialmente, vou procurar representar este intervalo no ciclo trigonométrico. Atenção que eu estou aqui a utilizar o método do caminho, o método do ciclo trigonométrico. Vocês poderiam utilizar o método de intervalo, não é? Portanto, deveriam atribuir certos valores de k e de n, e os valores de x que pertencem a este intervalo escolheriam nesse contexto esses valores. Mas eu estou a utilizar aqui um outro método, o método do caminho, o método do círculo trigonométrico. Então, vou começar por representar o ângulo base. O ângulo base é π sexto. A diretriz será dada tendo em conta o ângulo base. Como esse intervalo, os valores desse intervalo já são ângulos semelhantes, não é? Então, o ângulo base é π sexto. Então, tenho aqui o π sexto. E agora, eu tenho que obter 15π sexto. Se eu tenho aqui essa distância mede π sexto, então, vou dividir o primeiro quadrante em, portanto, 1, 2, 3 partes. Quer dizer que aqui eu tenho π sexto, e aqui também mede π sexto. Então, aqui a considerar este arco aqui, π sexto e π sexto. O mesmo acontece para os outros quadrantes. Então, vou dividir em 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho 1 π sexto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 π sexto. Quer dizer que 15 π sexto cai aqui. Mas eu não vou representar 15 π sexto, pois o valor dado são esses. Esta ideia me permitiu simplesmente para achar os ângulos semelhantes aos das raízes encontradas. Então, depois de encontrado o 15 π sexto, vou continuar a contagem para então encontrar o 24 π sexto. Tanto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, eu representei inicialmente o intervalo, tanto de 5π até 4π, e agora preciso indicar as raízes desta equação que fazem parte, portanto, deste intervalo. Se vermos bem, nós estamos aqui a seguir o sentido anti-horário, o sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Se o sentido anti-horário está a indicar que simplesmente vamos ter que escolher estes três quadrantes, pois o primeiro quadrante tem que ser excluído, quer dizer que a primeira raiz já tem que ser excluída. Tanto π sexto, esta primeira raiz positiva tem que ser excluída, não vai pertencer a este intervalo. Então, daí que eu teria simplesmente quantos pontos? Aqui eu tenho mais ou menos, são 2 pontos, e aqui eu tenho mais ou menos também 2 pontos. Então, uma vez que eu simplesmente tenho 3 pontos que caem neste intervalo de 5π até 4π, simplesmente são 3 pontos. E o quarto ponto tem que ser excluído, pois não faz parte deste intervalo. Atenção que este ponto não será 5π sexto, não será menos 5π sexto, nem muito menos π sexto. Se seguirmos o sentido anti-horário, da direita para a esquerda, vou escolher o sinal positivo, neste caso vou somar a partir de um certo valor padrão. Se eu começar deste valor, portanto, vou ter que contar a mesma contagem que eu fiz anterior, de que aqui é π sexto, aqui é π sexto, portanto, depois vou adicionar este valor. Se eu escolher o sentido horário, portanto, eu vou subtrair. Se eu escolher este sentido, significa que eu tenho que subtrair a partir de um certo valor referencial, um certo valor base. Então, mas eu vou escolher o sentido positivo, o sentido anti-horário. Então, vou partir deste valor de 5π, né, ou 15 π sexto. Depois, quantos π sexto eu tenho? Eu tenho 1 e 2. Até este ponto, eu passo quantas casas? Tenho 1, 2. Então, isto será 5π ou 15 π sexto mais 2 vezes π sexto. Portanto, 1 π sexto, 2 π sexto. Então, somando isto, teria então, não é, que este ponto corresponde a 17 π sexto. Portanto, este ponto corresponde a 17 π sexto. Portanto, nunca vocês podem dizer que isto é 5 π sexto. Estaria errado. Então, vocês têm que aplicar este método. É um método muito simples, método do caminho, do ciclo trigonométrico, que facilita, não é, encontrar as raízes que fazem parte de certos intervalos. Então, se este ponto é 17 π sexto, então já posso de igual modo aplicar a mesma ideia para encontrar o valor deste ponto. O que é que eu faço? Portanto, posso partir deste referencial, como posso partir deste. Se eu partir deste referencial, eu tenho que passarei quantas casas de π sexto? Tenho 1 e 2. Passarei 2 casas de π sexto. Mas se eu considerar este referencial, passarei quantas casas? 1, 2, 3 e 4. Mas eu vou considerar este referencial. Então, tenho que 17 π sexto mais 2 π sexto. Isso será igual a 19 π sexto. Então, este ponto corresponde a 19 π sexto. Mais uma vez, vou aplicar a mesma ideia, tanto o mesmo sentido, tanto 1, 2, 3 e 4. Então, teria aqui 19 π sexto mais 4 π sexto. Isso será igual a 23 π sexto. Então, quer dizer que este ponto é igual a 23 π sexto. Quer dizer que, das raízes encontradas, apenas 3 valores fazem parte deste intervalo. Apenas esses 3 pontos, né, fazem parte deste intervalo. Daí que posso escrever como solução de que a linha A, portanto, x será igual a mais ou menos π sexto mais 2πk, partindo de qualquer k pertencente a z,
x será igual a mais ou menos 5π sexto mais 2πn, para tudo igual que n pertencente a z. E a linha B, tanto quantas raízes pertencem a esse intervalo. Simplesmente são essas três raízes. 17π sexto, 19π sexto e 23π sexto. Então, esta foi a resolução deste exercício. Vamos para o exercício número 13.